Mas vamos para a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia em suas mãos. Como eu estou com saudade de falar isso. Pegue sua Bíblia em suas mãos aí. Abra na carta de Tiago. Tiago 1. E nós vamos ter como texto áureo da palavra o versículo de número 12. Tiago 1, verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Fique com sua Bíblia aberta aí, vamos orar. Eterno Deus, nós te damos graças por esse tempo onde nós vamos compartilhar a sua palavra. Pedimos, Espírito Santo, fala conosco, ministra os nossos corações. Que a tua palavra venha realmente nos confrontar, nos moldar, nos alinhar. Venha trazer o refrigério que precisamos, a orientação que precisamos. Que teu Espírito Santo esteja nos ministrando de maneira singular. É o nosso pedido e oração, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Amados, quando nós nos propusemos a servir a Deus, uma das bases de quem serve a Deus, uma das primeiras coisas que é ensinada a respeito da vida cristã, é uma palavra do próprio Senhor Jesus que está registrada no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, que diz: Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Fala a respeito de lutas e adversidades que nós enfrentaríamos. Se eu fosse colocar um tema nessa noite para essa mensagem, seria perseverar em meio às adversidades da vida. Porque não há ser humano que não venha enfrentar adversidades em algum momento da sua história. Não há pessoa que não venha enfrentar lutas em alguma área, ou às vezes até mais de algumas lutas ao mesmo tempo, dependendo daquilo que esta pessoa está vivendo. O fato é, querido, que Deus continua do nosso lado, indiferente de qualquer situação que nós estamos vivendo. O contexto deste versículo que nós lemos da carta ao Tiago, feliz é o homem que persevera na provação. Se você pegar o contexto a partir do versículo 9, você vai ver que Tiago fala de um irmão de condição humilde que deve se orgulhar, que não deve assim se colocar numa posição dando mais valor àquilo que ele está vivendo no momento, que é passageiro, do que aquilo que é eterno, que virá depois. E ele fala da mesma forma: alguém que tem uma boa condição também não deve se orgulhar dos seus bens e da sua possibilidade financeira. Por quê? Porque aquilo que ele está vivendo nessa terra é algo passageiro, é algo que vai acabar, tem um tempo para acabar. Paulo também escreveu lá em 2 Coríntios a respeito disso, para nós fixarmos nossos olhos nas coisas que são eternas, não nas coisas que são temporais. Porque se nós fixarmos nossos olhos nisso, talvez você possa inclusive desfalecer da fé, pensando que tudo acaba aqui. E aquilo que nós estamos vivendo aqui, na verdade, é um trabalhar de Deus nos moldando, nos fortalecendo, nos ensinando, para que quando chegar a hora também de vivermos a eternidade, possamos vivê-la realmente recebendo o galardão que merecemos perante Ele. Amém? Então, no comentário aqui de Tiago, ele deixa muito claro a respeito da recompensa eterna, que nós não devemos nos apegar naquilo que nós temos agora em mãos. Quando nós falamos da provação que podemos enfrentar nesta vida, eu quero que você entenda o que significa provação de maneira íntegra. Significa dificuldade, situação aflitiva ou sofrimento muito grande que põe à prova a força moral, a fé e as convicções de um indivíduo. Presta atenção. Sofrimento muito grande, situação aflitiva, dificuldades que põem à prova a força moral, a fé e as convicções de um indivíduo. Ou seja, é algo que literalmente nos prova, algo que realmente nos experimenta para ver quem somos, como estamos e como reagimos àquela situação. O que é adversidade perante aquilo que nós conhecemos na nossa língua portuguesa? É aquilo que é de caráter adverso, desfavorável, aquilo que promove infelicidade, infortúnio e revés. Tudo isso é adversidade.
Se a gente pegar numa linguagem mais contemporânea, a adversidade é contratempo, é obstáculo, é dificuldade, é imprevisto, é aborrecimento, é contrariedade, é impedimento. Ou seja, todos nós, dentro dessas palavras aqui, já vivemos situações assim ou estamos vivendo. Depende do local da caminhada que você está na sua trajetória, na sua vida. A questão é que nós todos estamos sujeitos a passar por situações assim. Então, querido, é nas adversidades da vida que nós somos provados. É nas adversidades da vida que nós somos moldados. E é sobre isso que eu quero conversar contigo nessa noite um pouquinho. É sobre isso que eu quero que o Espírito Santo nos ministre, da mesma forma que Ele está me ministrando desde a segunda-feira passada, a respeito disso. Quero que o Espírito Santo fale ao teu coração da maneira que Ele tem falado comigo nesses dias. Primeiramente, querido, eu quero que você entenda que a adversidade, ela tem um propósito pedagógico quando se trata de algo que nós estamos vivendo acerca da perspectiva de Deus. Porque a partir do momento que nós assumimos ter uma vida com Ele, temos que nos esforçar e lutar para ter uma conduta alinhada àquilo que a palavra de Deus ensina. Então a adversidade, querido, dentro desse contexto que ela significa, adversidades da vida, na verdade nos prova primeiramente aonde? Na moral. Nós somos provados na moral. O que é moral? Porque todo mundo gosta de falar, mas a tal pessoa não tem moral para isso. Ah, mas o fulano não tem moral para falar isso. Você já ouviu essa expressão? Gozado que muita gente ouve a expressão, repete, mas não sabe o que significa de maneira clara e direta. O que é moral? Presta atenção. É o conjunto de regras e costumes e formas de pensar de um grupo social. A igreja é um grupo social. Isso define o que nós devemos ou não devemos fazer em sociedade. Etimologicamente, a palavra moral ela vem do latim, moralis, que significa relativo aos costumes. Então, ou seja, tudo aquilo, a maneira que eu ajo, aquilo que na verdade é o meu parâmetro de certo, errado, daquilo que eu devo e daquilo que eu não devo fazer, está baseado ao conjunto daquilo que eu aprendo no meio social que eu vivo. Lógico, o nosso primeiro meio social que nós estamos é a família. E ali, por base, nós vamos começar então a ter uma base ali já na família. A mãe não começa a ensinar a criança desde cedo, também o pai, o que a criança pode fazer, o que não pode. A criança vai colocar o dedo na tomada, fala, não coloca o dedo aí que você vai tomar choque, né? Antes que ele coloque o dedo e o cabelo fique black power, né? Ensina para ele não fazer. Ou seja, nós vamos ensinando acerca de honestidade, acerca de integridade. Trazendo para a vida cristã, o que é moral cristã? É o conjunto de valores e princípios fundamentados na obra de Jesus e todo o ensino contido na Bíblia, ou seja, na palavra de Deus. A partir desses ensinamentos, a partir do que a Bíblia determina, nós temos então que regular a nossa postura e a nossa conduta perante o mundo. O que a Bíblia descreve como pecado é pecado, não tem como relativizar. O que Deus fala que Ele abomina, não tem como mudar isso. O que Deus gosta e aceita, nós podemos sim praticar. Ou seja, está claro que diante de Deus e diante do nosso próximo, nós temos que ter a nossa postura alinhada. É interessante que Martinho Lutero, querido, ele disse assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Ou seja, mesmo que algo seja grandioso, chame a nossa atenção, algo que realmente pareça ser certo, ou até mesmo naquela coisa humana, né, do embalo, todo mundo faz, mesmo que todo mundo faça, mesmo que pareça certo, se não for, você não deve fazer. Se não está alinhado àquilo que a palavra de Deus ensina, você não deve fazer, mesmo que haja alguma lei que permita ou aprove isso. O Salmo 94, verso 20, diz assim: podia por acaso associar-te contigo o trono da iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Ou seja, mesmo que haja uma lei para fazer dos homens, se na lei de Deus diz que não, é não. Há países que é determinado, por exemplo, o uso de drogas, e a nossa legislação ela coloca restrições. O que a Bíblia fala acerca de dependência química? Fala acerca de domínio. Tudo aquilo que interfere, querido, no meu equilíbrio, tudo aquilo que interfere no meu relacionamento com Deus, eu tenho que extirpar da minha vida. Quando a palavra de Deus fala em Efésios
5 que nós devemos se encher do Espírito Santo e não do vinho, onde há contenda. E muita gente entra em contradição, tentando explicar e tentando trazer. Por quê? Porque o álcool ele traz realmente uma mudança no comportamento do homem ou da mulher que o consome. Ele altera os sentidos. Ele tira a capacidade de equilíbrio. Ele tira a capacidade da pessoa decidir. Não é difícil, nós vemos pessoas de repente cometendo atrocidades. E até mesmo aqueles que muitas vezes dizem, bebo socialmente. Mas o álcool interfere até no seu julgamento. Então mesmo que haja uma lei que permita, como a bebida ela é permitida no Brasil ser comprada e consumida, não significa que aquilo é bom para mim. E principalmente coisas que dizem respeito à vida. Nós vemos hoje no Brasil muita discussão sobre aborto. Vamos supor que o Brasil de repente defina uma lei que permita o aborto. Perante Deus, isso continua sendo então proibido ou está liberado? Lógico que Deus não aceita, querido. Você vai assassinar ali uma vida. Da mesma forma que Deus também abomina o divórcio. Da mesma forma que Deus abomina o pecado. Você não vai ver Deus aceitando o pecado na história inteira. Da mesma forma que Deus não deixa dúvida a respeito que luz não se mistura com trevas. Da mesma forma que você encontra de Gênesis a Apocalipse, que Deus não mistura o que é santo com o que é profano. Ou seja, por mais que pareça, não adianta, não tem como. Amém? Agostinho ele fala assim: se você crê somente no que você gosta do evangelho e rejeita o que não gosta, não é evangelho que você crê, mas sim você crê em si mesmo. Ou seja, você fica querendo separar, opa, aqui eu aceito, aqui eu faço, aqui não. Não é por aí, amados. Então, mesmo que nós teimamos em tomar uma direção errada, e muitas vezes nós somos teimosos e queremos tomar uma direção errada, o Espírito Santo sempre está nos alertando que a gente está indo para a direção errada. O Espírito Santo sempre está usando pessoas que amamos para nos alertar do erro. Da mesma forma que usa até pessoas que não conhecemos. São usadas por Deus para nos alertar, para falar conosco: olha, não é essa direção que você deve tomar, não é por aí que você deve ir. Ou seja, de toda forma, Deus tem cuidado de nós. Lá em Jó, capítulo 5, verso 17, nós vemos, querido, que essa atitude de Deus nos alertar através do Espírito Santo é uma atitude de amor. Jó 5,17 diz assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Se Deus está te chamando a atenção, se Deus está te corrigindo, amado, dá glória a Deus, você não foi esquecido por Ele. Pelo contrário, Ele está sempre de olhos sobre as nossas vidas, Ele não se esquece de nós, amém? É na adversidade da vida, querido, que nós somos provados na fé. Nós queremos que, na verdade, dentro de nós, que tudo se resolva sempre rápido. Vem uma situação contrária, Deus move as águas, Deus resolve logo, Deus, e a gente quer que no estalar de dedos a situação mude. Somos ansiosos para isso, somos imediatistas. E é interessante, querido, que a fé, ela é o contrário disso. George Miller diz que o começo da ansiedade é o fim da fé. Ou seja, eu preciso aprender que a fé, ela também passa pela prova do tempo. É algo natural. A Bíblia define fé assim, você conhece, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Ou seja, esperar e acreditar naquilo que os nossos olhos naturais não veem. A fé é isso. E na adversidade a nossa fé é provada, porque nossos olhos não estão vendo às vezes as coisas se moverem. Parece que o quadro não muda e você tem que continuar a crer. Você tem que continuar com o seu coração confiando em Deus. Luther King ele diz que a fé é pisar no primeiro degrau mesmo que você não veja o resto da escada. É literalmente isso. Acho que é uma das melhores citações que definem fé. Porque você dá o primeiro passo naquela escada, você não sabe se ela está para baixo ou se ela está para cima. Não sabe qual o caminho que vai te levar ao teu objetivo, mas você confia que você vai chegar. Tanto que em Hebreus 11, quando fala de Abraão, é interessante, porque a palavra diz que Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Ele creu apenas na palavra do Senhor e foi na direção que Deus foi dando para ele. Salmos 9, se você quiser abrir na sua Bíblia. Eu já falei Bíblias no plural, porque tem bastante Bíblia hoje aqui. Salmo 9. E o verso de número 9, fica com sua Bíblia aberta aí. Diz assim:
O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Vou repetir: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Salmo 9, verso 9. Presta atenção, querido. A palavra refúgio e torre aqui neste versículo são exatamente a mesma palavra hebraica, misgab. Essa palavra que é usada duas vezes, que no português nós vemos como refúgio, como fortaleza, na verdade são exatamente a mesma palavra e significam de um lugar alto, de um refúgio, de uma altura segura, retiro, fortaleza. E está falando tudo isso de Deus. Olha, Deus é meu lugar alto, Deus é meu refúgio, Deus é a altura segura, Deus é meu retiro, Deus é minha fortaleza. Ou seja, em qualquer situação, seja emergencial, ou seja, uma situação drástica, Ele continua sendo Deus. E é interessante que o salmista está deixando claro, Ele é. Deus não vai ser o nosso socorro, Deus não vai ser o nosso refúgio, Deus não vai ser a nossa fortaleza, Ele é. Ele é. Para desfrutarmos e vivermos isso, nós temos a resposta no versículo 10, que diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti. Olha o caminho, eu preciso conhecer mais o nome de Deus, para que a fé que eu digo ter, ela passe a ser uma fé operante, ela passe a ser uma fé viva, uma fé eficaz. A continuação do versículo 10: pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Fala de um povo específico, fala de um povo seleto, aquele que se dispõe a buscar. Querido, é impossível quem o busca que não venha a conhecê-lo. É impossível quem não lute para se aproximar dele, que ele também não se aproxime deste. Querido, nós temos que confiar em Deus e saber que mesmo que venham adversidades, a nossa fé deve continuar viva nele, firme nele. Ele continua sendo o mesmo Deus. Pastor, mas se tudo der errado e não sair como eu estou esperando, Ele continua sendo Deus. E meus olhos não vão ficar presos nas coisas deste tempo, que são temporais, mas eu vou continuar crendo que lá na eternidade a vida continua e eu vou estar com Ele. Queridos, se nós ficarmos presos a este tempo, morremos praticamente com Ele. Mas se nós olharmos para o Senhor, nós sabemos que temos uma vida aqui e na eternidade. As adversidades, elas provam a nossa moral, elas provam a nossa fé e elas provam as nossas convicções. A origem da palavra convicção vem do latim, que é a palavra convictio, que significa prova ou refutação. Por exemplo, um cientista, quando ele vai falar a respeito de algo, ele fala: eu tenho convicção disso. Por quê? Porque eu tenho provas, eu já testei, funcionou. Por exemplo, hoje um dos maiores assuntos do momento é sobre a eficácia da cloroquina. E a discussão, um fala que funciona, outro fala que não funciona. Há estudos que dizem que sim, há estudos que dizem que não. Enfim, mas não estou aqui para discutir, nem para defender, nem para incentivar. Eu estou falando que é um assunto do momento para você entender que há grupos que estudam de maneira científica para saber se funciona ou não. E um cientista de renome, ele só vai bater o martelo dizendo que funciona quando ele tiver provas, quando ele tiver nas suas mãos dados que realmente provem que aquele uso daquele medicamento funciona. Assim é com qualquer medicamento, com qualquer pesquisa, amém? Então, querido, se nós falarmos a respeito de provas, convicção pode ser até mesmo analisada por alguns como sinônimo de fé. Por que eu estou separando aqui a fé da convicção? Para você entender alguns pontos. Vamos pegar Hebreus 11, verso 1, que foi aquilo que nós lemos. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, vírgula, e as provas das coisas que se não veem. Querido, a palavra prova aqui é a palavra elexios, de grego, que diz verificação pelo qual algo é provado ou testado. Ou seja, a fé nos leva a testar, ou seja, a ter provas daquilo que cremos, através das experiências, através daquilo que vivemos, experiências sobrenaturais, através daquilo que vemos e através daquilo que ouvimos. Querido, mas falando de convicções, em que somos provados nas convicções? Basicamente em 2 pontos. Primeiramente, somos provados na nossa convicção que Deus existe, sim ou não.
Não é difícil nós ouvirmos algumas frases em momentos de adversidade. Cadê o seu Deus? Em momentos de luta. E o Deus que você serve? Você fala tanto, por que você está vivendo isso? Em momentos de grandes batalhas, alguém vem com aquela vozinha bonitinha, massinha do capeta e fala, né? Ué, você não ora? Será que Deus não está te escutando? Não. E ouvimos várias vezes, e às vezes algumas pessoas permitem entrar também a dúvida no seu coração. Será que eu estou perdendo tempo? Será que eu estou fazendo realmente tudo isso e não é para nada? Será que realmente há uma eternidade? Queridos, presta atenção, quero te dar 2 exemplos aqui bíblicos que movem meu coração. O primeiro deles está em Daniel, capítulo 6, verso 16. Houve um decreto, e o rei Dário ele acabou dando margem, por sua vaidade, a estabelecer uma lei que viria a condenar um homem que buscasse um Deus diferente. E Daniel permaneceu no seu propósito de oração e orava ali 3 vezes aos dias. Foi denunciado como era o propósito daqueles homens. Então Daniel foi condenado a ser jogado na cova dos leões. Mas olha que interessante a palavra do próprio rei. Diz assim, versículo 16 de Daniel 6. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Ponto final, presta atenção. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Peraí, pastor, mas o pastor está falando de convicção, de Daniel. Eu queria que você preste atenção numa coisa. Querido, quando a nossa convicção que Deus existe é firme, é verdadeira, até aqueles que não servem passam a reconhecer a existência dele. Até aqueles que não enxergam a fé da maneira que você enxerga, até aquele que não viveu as experiências que você viveu, até aquele que não teve as experiências sobrenaturais que você experimentou, ele passa a enxergar Deus na sua vida. E aquele rei reconhece esse Deus na vida de Daniel. E ele fala de maneira clara: será que o Deus a quem continuamente você serve, ele te livre? E nós sabemos, Deus livrou a Daniel. Não tenho dúvidas da convicção de Daniel a respeito de Deus, mas é demais ver que a convicção dele conseguiu inflamar aqueles que estavam na sua volta. Isso é fantástico, isso deve ser gerado através de nós. Um outro exemplo que eu quero que você entenda também está em Daniel. Volta um pouquinho, capítulo 3. Capítulo 3 de Daniel. Fala de Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Ananias e Azarias, jovens que foram levados juntamente com Daniel e receberam esses nomes. E ali foi feita uma grande estátua. E foi colocada aquela ordem que se alguém não se curvasse a ela, seria lançado na fornalha. E ali aqueles homens judeus não se curvaram, porque eles só se curvam perante Deus. E aí então foi decretado que eles foram lançados na fornalha. E olha o versículo 17 e 18, presta atenção. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Presta atenção no versículo 18, que é aqui que é a base. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Querido, presta atenção. Eles tinham uma convicção da existência do Deus que eles serviam, que Deus era um Deus verdadeiro. E eles tinham uma fé ativa, que eles confiavam que Deus podia livrar da eminente morte que estava diante deles. Mas o mais fantástico não é a confiança deles no livramento, mas é a compreensão deles que se Deus existe e é verdadeiro, Ele é soberano, e a vontade dEle está acima da minha. E eles deixam bem claro no versículo 18. Olha, vou abrasileirar o texto. O Deus que eu sirvo pode me livrar, mas se Ele não quiser me livrar, não tem problema. Ele é soberano, a vontade é dEle, Ele continua sendo Deus. Eu não vou me curvar perante outro Deus, porque Ele é o Deus verdadeiro. E quando nós entendemos a soberania de Deus na nossa vida, querido, nós não temos dificuldade, a nossa convicção a respeito da existência dele não se abala, indiferente das circunstâncias ou adversidades que possam nos assolar.
indiferente dos resultados que vamos viver nas nossas batalhas, se é vitória ou se é derrota, se de repente é algo que você conquista ou de repente é um fracasso, Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo Deus. Seria muito fácil eu falar aqui, não, Deus vai te abençoar, você vai receber sua bênção, a sua vida será só flores e não sei o quê. Não é verdade. Não é verdade. Por isso que a Bíblia ensina em vários textos que nós devemos sim viver uma vida e procurar viver da melhor maneira possível, mas os nossos olhos devem estar no céu. Os nossos olhos devem estar fixos em Deus, independente das circunstâncias, das adversidades. Querido, outra coisa que a nossa convicção é provada é a respeito se Deus nos ama. Quantas vezes pessoas ficam em dúvida se realmente são aceitas por Deus, ou se realmente são amadas por Deus. Paulo orou pela igreja de Éfeso, e ora praticamente, na verdade, por toda a igreja que estava se formando, em Efésios 3, e o verso 14 e o verso 18, diz assim no 14: por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai. Verso 18: para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Ele fala para nós podermos compreender o tamanho do amor de Deus por nós, demonstrado na cruz de Cristo, porque na largura, a cruz abrange a todas as pessoas. O que Jesus fez na cruz como sacrifício, abre uma porta a todos que o receberem, a qualquer pessoa, indiferente de tribo, língua, povo ou nação, pode se achegar a Ele, se aceitar a Ele, pode se achegar. A cruz abre isso. No comprimento da cruz, a cruz abrange todos os tempos. Nós vemos que Jesus já era na fundação do mundo, e será depois do término desse mundo, e no presente Ele cuida de nós, como Hebreus escreveu no capítulo 13, verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Na sua altura, nós vemos que a Bíblia atinge o céu, porque abre as portas para que nós possamos ter acesso novamente ao Pai. E na profundidade, querido, nós vemos que Cristo suportou sofrimentos que são imensuráveis, por amor a mim e por amor a você. É interessante que em 1 Pedro 2, verso 24, ele reproduz o que Isaías também escreveu, dizendo: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Então nós podemos sim ter a convicção que Ele nos ama, que Ele nos ama, de suportar o que Ele suportou na cruz, por amor de nós. Se as adversidades provam a nossa moral, se as adversidades da vida provam a nossa fé, se elas provam as nossas convicções, querido, as adversidades também provam a nossa perseverança. Perseverança é ter a força e a paciência para não desistir. Querida, é interessante, porque a perseverança é uma parte muito importante na vida cristã. É algo, eu poderia dizer, essencial para quem quer viver uma vida cristã verdadeira. Diante das dificuldades que nós enfrentamos, nós podemos tomar duas posições. Presta atenção e anota a receita, que esse é um segredo. Diante das dificuldades, primeiro, você pode desistir. Segundo, você pode persistir e viver o resultado dessa perseverança. Querido, quem desiste acaba não vivendo o resultado que espera, acaba não tendo experiências que Deus proporciona no meio da trajetória, acaba não vivendo aquilo que Deus tem para ele. Mas quem persiste e continua, às vezes pode até não alcançar aquilo que almejava, mas lá na frente percebe que a mão de Deus entrou em ação, ele alcança algo melhor do que ele imaginava, algo maior do que ele pensava, algo melhor, porque a perseverança que deu uma combinação, presta atenção, de firmeza, paciência e esperança. A pessoa que persevera, primeiro, querido, se mantém firme no seu propósito, ela mantém o foco, ela tem paciência de esperar e ela sabe que ela vai chegar lá. Dois sinônimos, querido, para perseverança que eu quero que você guarde no seu coração, que são importantes. Primeiro, a persistência. Querido, quem é perseverante é persistente. Quem é persistente não desiste fácil. E não é porque você é brasileiro e não desiste nunca, mas é porque o amor de Cristo invadiu seu coração. Você passou a viver uma nova história com Ele, entendendo que você não luta mais sozinho. Outro sinônimo de perseverança que é importante que você entenda é a constância. O que é constância? É a qualidade de uma pessoa que pega uma tarefa, não falta,
assume aquele objetivo e vai até o final com ele. Ou seja, não para pela metade. Quem é perseverante não para no meio da caminhada, mas vai até o fim. Querido, é interessante demais, porque Paulo, quando está falando lá em 1 Coríntios 15, ele está dando um longo discurso de ensinamento para aquela igreja, falando a respeito do que virá na ressurreição, que os mortos ressuscitariam primeiro, aqueles que estão vivos teriam seu corpo glorificado, vai falando da vinda do Senhor, fala um monte de coisa. E no capítulo 15, que ele está falando esse discurso, no versículo 58, ele começa o versículo dizendo assim, sede firmes e constantes. Ele termina dizendo aqui, olha, nada do que você está fazendo aqui é em vão. Tudo está perante os olhos do Senhor. O que eu entendo quando ele começa esse texto? É praticamente ele dizendo assim, vocês ouviram tudo que eu falei, vocês ouviram tudo que vai acontecer, vocês ouviram tudo a respeito desta glória, tudo a respeito desse sobrenatural que vai acontecer. Quer fazer parte disso? Quer viver tudo isso? Seja firme e constante. Seja firme e constante. É o segredo para nós, querido, vencermos qualquer adversidade na vida. Qualquer luta que nós vamos passar nessa trajetória, enquanto não tocar a trombeta ou não chegar ao fim dos nossos dias, continuar sermos firmes e constantes, porque a fé tem que produzir em nós resultado, querido. Lutero disse assim, que a fé verdadeira e viva, que o Espírito Santo coloca no coração simplesmente, não pode ser inoperante. A fé viva, ela produz resultados. Seja qualquer adversidade que você tenha enfrentado, olhe para trás. Com certeza você saiu melhor. Com certeza você está mais fortalecido. Pastor, mas eu ainda estou no meio da batalha. Deus está te moldando. Como diz aquela canção da cantora, Fernanda Brum, Deus está me construindo. E Ele vai continuar construindo a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por